Vivo! Seja muito bem-vinda. Você que participa desse pelotão do 622, seja muito bem-vindo aí. Bora tocar o terror na terra hoje. Você que está assistindo ao vivo aí, seja bem-vindo. E você, por qualquer motivo, está assistindo gravado essa live, você é meu convidado a todos os dias, 6h22. Está de forma ao vivo conosco, 6h22, horário de Portugal, para a gente tocar o terror na terra. Hoje é dia 5, bora ler capítulo 5 de Provérbios. Você que está chegando aí e não sabe o que está acontecendo, nós estamos numa maratona chamada Maratona da Sabedoria. O que é a Maratona da Sabedoria? A Maratona da Sabedoria é buscar as direções de tudo aquilo que o Senhor nos entregou para viver nessa vida. E existem vários códigos escritos na Bíblia e nós estamos buscando hoje no livro de Provérbios. Quem que escreveu o livro de Provérbios? Salomão escreveu o livro de Provérbios há mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos, Salomão escreveu o livro de Provérbios e ele deixa vários códigos para nós aqui. Qual o conselho que eu te dou? Pegar papel, caneta e anotar tudo que tem para anotar aí. Ixi, tem gente do Rio de Janeiro aí, gente de São Paulo. Se eu não estou enganado aí, é 2h25, né? E a gente está fazendo essa leitura, então vamos lá. Vamos entender o que é o livro de Provérbios. Provérbios ele está no Antigo Testamento e ele é um dos livros poéticos. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Os livros de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é dividido em quatro partes. Quais são as 4 partes do Novo Testamento? Os Evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas, que grande parte delas foram escritas as cartas das igrejas foram escritas por Paulo, e o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. E ontem a gente começou a fazer a leitura de Apocalipse, e aí tinha gente falando, não, eu não gosto de Apocalipse, isso me deixa desesperado. Vou te contar, quando eu era menino eu também ficava desesperado com a leitura de Apocalipse. Mas o convite é para você aprender todos os dias. Bora lá então, Provérbios capítulo 5, só que antes, deixa eu só pegar um texto aqui, que está em Hebreus. Me fala aí, se você acompanha essa live com Bíblia ou sem Bíblia, só para eu saber aí. Que às vezes eu começo a fazer uma viajada nela de um lado para o outro, eu não sei se você acompanha ou não. Só me fala aí se você acompanha ou não. Coloca aí, escreve aí, você está com Bíblia ou sem Bíblia? Só escrever Bíblia aí. Eu já sei que você está com Bíblia, e se você tiver sem Bíblia, só colocar sem Bíblia. A Kátia acompanha com Bíblia, a Juliana com Bíblia. Tá, beleza. Então pega aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me pode fazer os homens. Capítulo 5 é um dos capítulos mais confrontantes que existe em Provérbios. Capítulo 5 fala sobre a advertência contra o adultério. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai receber o convite da sabedoria e a fuga da insensatez. A insensatez envolve algumas coisas, inclusive o adultério. Um dos maiores motivos de separações nos casamentos e
de falta de prosperidade é exatamente por isso. Adultério e pornografia. Umas coisas que mais geram separações e falta de energia é adultério e a pornografia. Como assim falta de energia, Thiago? Existe algo na nossa mente, no nosso cérebro, chamado drenos de energia. O que são drenos de energia? É como se você fosse pegar uma extensão, presta atenção, você pega uma extensão, coloca ali e você começa a plugar várias outras tomadas nessa extensão. Ela começa a disseminar energia para todos. Só que chega um momento que falta as opções de encaixar. Aí você começa a chamar, eu não sei como que chama aí na sua cidade, aquele T, aquele adaptador. Você começa a colocar adaptador. E vai colocando um adaptador em cima do outro. E aí isso vai gerando um grande caos. Porque você vai distribuindo toda a energia. Quando alguém é viciado em pornografia, quando alguém está afundado no adultério, acontece exatamente a mesma coisa. Muitos de vocês não prosperaram na velocidade que querem ou como querem somente por causa da pornografia ou do adultério. Alguns de vocês têm algo que a ciência chama de um cérebro sexualizado, onde em todos os minutos estão pensando somente no sexo. Existe algo na parte primitiva do teu cérebro, eu estou trazendo esse embasamento técnico para você fazer a leitura e não achar que é somente do acaso que está escrito aqui em Provérbios, a advertência contra o adultério. Existe um estudo que mostra que o nosso cérebro tende a ter impulsos sexuais a cada 20 segundos. A cada 20 segundos você tende a ter impulsos sexuais. E por isso, se você tiver uma mente ou um cérebro sexualizado, tende a perder muita energia nisso e ver sexo em tudo. Seja num bom dia de uma pessoa, seja num olá, seja numa oportunidade, numa conversa, todos os momentos gastando uma energia gigantesca por causa de uma mente sexualizada. Então o que eu quero te chamar se você vive hoje nesse momento, se você vive hoje com esse problema de a sua mente ser muito sexualizada, te convidar a começar a vencer isso. Como que vence isso, Thiago? Não dando a segunda olhada. Qual que é o grande problema de tudo? O problema de tudo é a segunda olhada. Tem um texto que diz o seguinte, que o pecado, ele nasce no pensamento. E o pensamento, ele é gerado quando você vira atenção para ele. Então presta atenção. Todo pecado, ele nasce no pensamento porque o pensamento, ele é um gatilho. Depois que você pensou, vai encontrar momentos para exercer exatamente aquilo que estava no pensamento, que é pecado. O que a gente vai começar a tratar hoje? Essa advertência do adultério. Tiago, mas eu não tenho problema com adultério. Que ótimo. Auxilie pessoas que têm esse problema. Tiago, eu não tenho problema com pornografia. Que ótimo. Auxilie pessoas que têm problema com pornografia ou utilize esse tema exatamente para vencer outros vícios, medos e paradigmas que você tem. Então, qual que é o grande convite? Se fizer sentido para você que já está no MDS, que está no 622, compartilha essa live, vamos pegar aqui o aviãozinho, manda para 3 pessoas que mais fazem sentido e a gente vai começar a leitura de hoje. E eu vou te explicar muito mais sobre isso daí, sobre a mente primata, sobre o espírito animal e o espírito divino. E aí você vai começar a entender exatamente isso, porque algumas mentes pensam em apenas se alimentar, dormir, moradia, dormir e fazer sexo, que é reprodução. Bora lá então, capítulo 5 de Provérbios diz o seguinte: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. O que eu mais gosto de ler em Provérbios, nesse primeiro momento do MDS, muitos de vocês estão chegando pela primeira vez, a gente está fazendo uma leitura, não é superficial, mas uma leitura sem buscar as profundezas de cada texto. Eu quero avançar no próximo mês, a gente indo avançando e buscando cada vez mais as profundezas. Por quê? Em cada um dos versículos tem códigos poderosos.
Por exemplo, meu filho, dê atenção à minha sabedoria. É a própria sabedoria que está falando isso. Incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. O que era ouvidos? Ouvidos fala muito sobre ser alguém que aprende todos os dias ou alguém que não aprende. Ouvidos fala sobre estar atento a aprender coisas novas todos os dias, para perceber o meu discernimento. O que é discernimento? É você separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. É você começar a fazer uma separação. Assim você manterá o bom senso e seus lábios guardarão o conhecimento. Quem que precisa de bom senso? Olha isso aqui que está aqui no texto. Quer ver? Ó? É no capítulo 3, diz o seguinte: meu filho, no versículo 21, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Bom senso significa o quê? Significa equilíbrio. Em todos os momentos ele fala o seguinte: você, que é insensato, busque o equilíbrio, busque o bom senso. Em todos os momentos ele fala o seguinte: para você manter o bom senso, você precisa buscar o quê? O discernimento. Como que eu busco o discernimento? Eu separo aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Exatamente buscando a sabedoria. E os seus lábios guardarão o conhecimento. Qual que é a grande característica de toda pessoa que prospera, cresce e desenvolve? Lábios prontos para ensinar. Eu te pergunto, você tem lábios prontos para ensinar? Você está pronto para aprender todos os dias? Tem um ouvido discípulo? Você tem uma língua erudita, quer dizer, uma língua pronta para o ensino? Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave do que o azeite. A gente começa a entrar exatamente no texto agora. Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Lembra que Provérbios foi escrita por Salomão? Então, numa perspectiva masculina. Mas o adultério também pode ser invertido e esse texto pode servir também para as mulheres. Imagina aquele homem com lábios imorais. Um lábio imoral é aquele que destila mel. No primeiro momento ele parece ser muito bom. Uma voz muito suave, suave como azeite, mas no final é amargo. Por que no final, Tiago? No final, após o adultério. Por quê? Porque o adultério, ele vincula, quando fala sobre morte daquele que cometeu, ele vai sempre vincular essa mácula. Olha fulano de tal que adulterou, olha o fulano de tal que traiu, olha fulano, olha a moça que traiu. Ela sempre vai estar vinculada a isso. Mesmo que a pessoa te perdoe, mesmo que continue e tudo mais, sempre vai estar vinculado esse fato. Por isso que no final é amargo como fel, afiado como uma espada de 2 gumes. Os seus pés, e aqui continua contando o texto sobre a pessoa adúltera, aqui fala sobre a mulher adúltera. Nem ela percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Todo aquele viciado no adultério, ele acredita que isso é normal. Ele se coloca numa posição de vítima. E tudo isso aconteceu por alguns motivos, mas um deles, por causa dentro do casamento, caiu numa normalidade de casamento. Nunca permita que seu relacionamento caia numa normalidade dentro de casa. Tenha novidade de vida todos os dias. Presta atenção. O que significa o sexo dentro do casamento? Sexo é um dos maiores presentes que o Senhor entregou para os casados. Sexo é um dos maiores presentes que o Senhor entregou. É para oficializar o casamento. Então eles estão juntos ali e a relação sexual só é vinculada nos céus, uma aliança no casamento após a relação sexual. Qual que é o grande problema das pessoas que adulteram? Elas criam vínculos espirituais e emocionais com outras pessoas. Aí a gente teria que partir para um outro jogo e aprofundar muito mais para você entender o que são os vícios, o que são essas alianças. Entenda o seguinte, toda aliança nos céus é constituída após aliança com outras pessoas após relações sexuais. Por isso que o casamento ele é tão importante após o casamento, para você criar um vínculo de alma e de espírito apenas com uma pessoa.
e não deixar marcas da sua vida em outras pessoas, nem de outras pessoas na sua vida durante toda a sua trajetória. Agora então, meu filho, versículo 7. Quem está chegando aí, a gente está lendo capítulo 5, versículo 7. Agora então, meu filho, ouça-me e não desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Você que tem problema de adultério, não crie nenhum pensamento e não crie nenhuma oportunidades. Deixe sempre muito claro tudo aquilo que você vai fazer e deixe muito explícito sempre qual é a sua intenção. Se você vai fazer uma reunião, chame mais pessoas. Se você vai encontrar com alguém, chame mais pessoas. Presta atenção, homem casado não tem amiga. Presta atenção, mulher casada não tem amigo. Não, Thiago, mas isso é muito religioso, isso é muito puritano. Não, isso é fisiológico. Presta atenção. Mulher casada, mulher casada não tem personal trainer homem. E homem casado não tem personal trainer mulher. Ah, mas isso é muito puritano. Não, isso é só fisiológico. Porque pega um dia que tá chateado no casamento, que deu uma briga, vai lá malhar, aí vai fazer um agachamento terra, aí dá aquela encoxada, já liga os sensores, ferrou. Então presta atenção no seguinte, deixe sempre muito bem claro tudo aquilo que você vai fazer e mantenha-se longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, quer dizer, não crie nenhum tipo de oportunidade, não crie nenhum motivo para desvincular aquilo que você foi fazer. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, quer dizer, toda a sua energia. A gente começou a falar nessa live exatamente sobre isso daí, sobre toda a sua energia vital. O seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel. Senão você se torna escravo do pecado. Para que estranhos não se fartem no seu trabalho e outros não se enriqueçam a custas do seu esforço. Aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre adultério para quem paga, não somente para quem paga, mas quando você adultera, mesmo não colocando dinheiro no jogo, você coloca a sua energia, seu tempo, sua disposição, os seus pensamentos. Para que estranhos não se fartem no seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa dos seus esforços. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O sexo ele foi criado por Deus para alegria no casamento. Como que eu faço isso, me desenvolvo isso, Thiago? Buscando a sabedoria todos os dias. Olha só o que fala aqui no capítulo 1, quando a gente lê o capítulo 1, olha o que ele fala. Capítulo 1, versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele deixa claro no capítulo 1, no comecinho, 2 pontos muito importantes. Primeiro, um conhecimento através... Saíram uns balões aí. Tem alguns, eu faço alguns gestos durante a live, eu começo a ver os balãozinhos, tipo assim, ó, esse aqui, ó. Eu aprendi com meu filho, ó. Tem alguns sinais que você vai fazendo, ó, e aí vamos subindo as coisas. No meio da live aí. Olha só isso aqui. Tem um outro assim, ó. Eu acho que é assim. Sim. Aí eu começo a falar, eu começo a mostrar, por exemplo, existem 2 pontos principais na leitura de Provérbios. Que é o quê? O conhecimento através dos estudos, o conhecimento que é adicionado através dos estudos e a inteligência por trás da criação. A inteligência por ser da criação. E olha só o que fala no capítulo 1. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência
aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der o ouvido, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. A sabedoria no dia a dia, ela te ajuda com o quê? Inteligência e conhecimento. Todo convite de Provérbios é para capacitar o leitor à sabedoria. Existe esse convite dentro do livro de Provérbios para você buscar a sabedoria todos os dias. Presta atenção, quando você for ler qualquer coisa no livro de Provérbios, lembre sempre desse capítulo número 1, dessa primeira passagem do versículo 1 ao versículo 7, porque aqui tem a raiz de tudo aquilo que você precisa para entender Provérbios. A vida, para algumas pessoas, ela pode ser complexa, mas o convite é: viva com sabedoria. Por quê, Tiago? Existem 3 tipos de pessoas no livro de Provérbios, nessa leitura. 3 grupos de pessoas: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Os sábios são aqueles que estão buscando o discernimento em todos os momentos. São aqueles que experimentam a sabedoria e a disciplina e compreendem as palavras. Quem que são os tolos? Os tolos são os insensatos e que não têm bom senso. Dentro do grupo dos tolos, tem aquele que é o inexperiente. Quem que é o inexperiente? Provérbios fala o seguinte: você que é inexperiente, busque o conhecimento. Talvez em alguma área da sua vida hoje você seja inexperiente, ou em alguma área da sua vida hoje você seja tolo. Não é tolice com a sua própria vida, é tolice em alguma área da sua vida. Qual que é o grande convite para vocês? Todos os dias olhar o que exatamente na minha vida eu estou sendo tolo, inexperiente ou insensato. Quando você começar a entender isso e buscar a sabedoria todos os dias, você vai para um próximo nível, uma próxima fase. Olha só o que diz, eu vou ler novamente só para você entender. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha só o que ele já começa o texto falando. Esses textos ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. São esses textos. Existe um manual, que é o manual de vida, que você só não utiliza porque você não quer, porque existe esse manual para entender exatamente. Quantos aqui já emprestaram dinheiro para alguém e se lascaram? Quantos aqui confiaram em alguém e se deram mal? Quantos aqui se aproximaram da porta de um homem ou de uma mulher adúltera e sofrem consequências por isso? Quantas pessoas, além de viver isso, viram outras pessoas a viver? Isso tudo está no manual. A pergunta é: por que você não ouve esse manual? Por que você não utiliza esse manual? Está livre para você acessar em qualquer momento. Ei, presta atenção, você que está aqui, está livre para você acessar em qualquer momento, a qualquer instante. É só pegar e fazer a leitura. A pergunta é: por que você não faz a leitura? E aí fica deixando o seu eu basear nos seus pensamentos. Ei, olha só. Eles ajudarão a experimentar. Muitos de vocês querem ter uma vida longa, próspera, em paz. Viver aquilo que é justo, direito e correto. Mas esquecem de renovar sua mente todos os dias. E a gente vai continuar falando sobre adultério. Capítulo hoje, capítulo 5, é a advertência contra o adultério. Só que eu preciso trazer um embasamento para você entender exatamente o que a gente está falando e você viver novas palavras na sua vida. Ei, olha só. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. A compreender as palavras que dão entendimento. Tem um caminho até a sabedoria. Qual é o caminho da sabedoria? Conhecimento. Entender o conhecimento. Discernir aquilo que você conheceu. Praticar. E depois que você praticou, atinge a sabedoria. Viver com disciplina e sensatez. Fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Você que é inexperiente em algo, seja prudente. Olha o que ela fala aqui no capítulo 8. Eu, a sabedoria, moro com a prudência
e tem um conhecimento que vem da onde? Do bom senso. Em todos os momentos ela vai se encaixando. Então ela fala aqui no capítulo 1, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento. Se o sábio lhe der ouvidos. Em vários momentos ela está falando o seguinte: se você corrigir um sábio, você vai ganhar um amigo porque ele vai se tornar mais sábio. Mas se você corrige um tolo, por isso que eu não corrijo os tolos. A pessoa vem falar, eu falo uma vez, ela não me ouve. Falo 2 vezes, ela não me ouve. Falo 3 vezes, não me ouve. Eu falo, entendi. Se já está na cabeça da pessoa, se ela não está aberta para novos conhecimentos, o que adianta ficar falando? Já aquele que é inexperiente, aquele que busca conhecimento e o bom senso em tudo aquilo que vive, esse sim, se lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E aí, quem tem discernimento obterá orientação. Presta atenção. Se você está utilizando a Bíblia, faz assim, ó. Pode riscar, não é pecado, não. Grifa aqui, ó. Grifa aqui, ó. Grifa aqui. Isso que eu acabei de falar e eu vou repetir novamente para você. Todos vocês estão aqui e vivem o MDS. E quem tem discernimento obterá orientação. Eu vou falar mais uma vez para você colocar aí. E quem tem discernimento obterá orientação. Qual que é o grande problema na sociedade atual? A falta de discernimento. Como numa sociedade atual, 2024, teoricamente tão evoluída, perdeu-se os grandes pensadores, perdeu-se o poder de analisar e compreender e discernir sobre todas as coisas. Você começa a ver pessoas se perdendo em todo tipo de pensamento. Você começa... Quer mais um café? Não? Obrigado. Você começa... Minha auxiliadora já trouxe até um. Ela já me conhece. Tá grifado, mas eu vou grifar de novo. Porque toda vez que explode o meu cérebro, eu vou lá e coloco novamente um texto para falar o seguinte: isso aqui está explodindo no meu cérebro, eu crio uma âncora para eu viver isso no dia de hoje. Então, teoricamente, uma sociedade como a de hoje, tão evoluída tecnologicamente, tecnicamente, tão evoluída, como que a sociedade de hoje tem os filhos com QI abaixo de seus pais? Porque perdeu-se o poder de discernir e buscar orientação. A gente está lendo o capítulo, abri um parênteses aqui, capítulo 1, versículo 5. E quem tem discernimento obterá orientação. Numa sociedade onde as pessoas acham que é normal viverem casados em casas separadas, numa sociedade atual onde as pessoas acreditam que viver um relacionamento extraconjugal é normal, viverem em 3 ou em relacionamento de 4 é normal, pessoas que se vestem ou se enxergam como cavalos, vacas, cachorros, gatos, porcos, ovelhas, pessoas que não entendem verdadeiramente a sua identidade. Elas perderam a capacidade de discernir e obter orientação. Ei, presta atenção, eu não estou nem aí com aquilo que você se enxerga. Se você acha que é uma girafa, tá tudo certo. Ou senão você vai achar que eu sou um girafóbico. Que eu tenho problema com girafa. Eu não tenho problema com girafa nenhum. Não é à toa que eu treinei tantos animais durante toda a minha vida. 15 anos da minha vida eu passei treinando os animais. Eu não tenho problema nenhum. Mas se você se enxerga como um animal, você é o único que pensa sobre isso. Nem os próprios animais se enxergam como seres humanos ou buscam se enxergar como seres humanos. Somente aqueles que teriam o discernimento de pensar sobre, ou de racionalizar, ou de ter discernimento e obter orientação é que querem se ver daquilo que não é. Eu nunca vi um pé de laranja se enxergar como um pé de melancia. Eu nunca vi um pé de manga se enxergar como um pé de uva. Eu vou ler novamente aqui para você entender sobre isso. E quem tem discernimento obterá orientação. Então, qual que é o grande convite para todos vocês? Buscar discernimento e orientação todos os dias. E é por isso que a gente está lendo o capítulo 5 de Provérbios. Eu vou entrar agora no versículo 15. Vamos voltar agora só para você entender a advertência contra o adultério e sobre a forma de raciocinar.
O grande segredo da vida, o grande jogo da vida sempre será sobre aquilo que você discerne. Ei, presta atenção, a sua vida vai ser conduzida segundo aquilo que você discerne. Sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você cria como hipótese. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. Ei, presta atenção, nessa hora, os solteiros tem que pedir misericórdia por estar solteiro e continuar dobrando o joelho. Porque presta atenção, o sexo ele foi criado por Deus para dar alegria no casamento. Quando você lê do versículo 15 ao versículo 19, ele serve exatamente para trazer uma resposta a tudo que nós lemos até agora. Porque muitos entram no adultério ou na pornografia porque não se fartam das suas próprias cisternas, não se fartam exatamente das suas próprias fontes. Ei, presta atenção. Todas as vezes que você não se fartar com aquilo que você tem, você vai querer buscar fora. Seja no seu casamento, seja na sua vida, na relação com seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde. Se você não se satisfazer com as suas cisternas, com as águas que brotam do seu próprio poço, você vai querer buscar fora. E aí entra aquele ditado maligno, fala, a grama do vizinho é sempre mais verde. Presta atenção, aonde eu moro tem várias casas, nenhuma grama é mais verde do que a minha. Não existe nenhuma família nessa rua ou em qualquer outro lugar que eu conheça que é mais feliz do que a minha família. Não existe nenhum casamento nessa rua ou em qualquer lugar que eu conheça que é melhor que o meu casamento. Não existe uma relação conjugal melhor do que a minha e da minha esposa. E eu me farto todos os dias na companhia dela, seja na conversa, seja no sexo, seja nas discussões em qualquer lugar. Presta atenção. Eu me farto todos os dias das minhas cisternas. Por isso que existe novidade de vida. E qual que é o grande convite para todos vocês? Todos os dias inventarem coisas novas. Como assim, Thiago? Viva a novidade de vidas. Aqui a gente em casa tem vários locais. A gente tem a sala de refeição, tem a sala de jantar, tem a sala de refeição na cozinha, tem a sala de fora da piscina. Tem uma parte no quarto andar, que é uma parte para ver o pôr do sol. E todos os dias a gente come num lugar diferente. Ou a gente come na sala, come na cozinha, come na piscina, come vendo o pôr do sol. Todos os dias tem uma novidade de vida. Senta na frente, senta na grama, senta no... Qualquer lugar tem novidade de vida. Todos os dias precisa ter novidade de vida. Esse é o grande convite para vocês. Vamos continuar lendo aqui, que eu já não sei como são 6h57. Para mim, era 6h30 ainda. Por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prende e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Versículo 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre insensatez. Amanhã é uma advertência contra a insensatez. E para mim o capítulo 6 é um dos maiores capítulos e tem um código poderoso que mudou a rota da minha vida nesse capítulo 6. E amanhã eu vou falar sobre isso daí. Já são 6h58. Qual que é o grande convite para você? Manter longe da casa da mulher ou do homem imoral, para não ter nem pensamentos e não criar nem oportunidades. Me perdoe se a gente começou meio pesado nessa tarde, nessa manhã. É que o capítulo 5 ele fala exatamente sobre isso, só que ele vai trazer uma maturidade para as próximas fases.
uma maturidade para a próxima fase. Então faz o seguinte. A Rafaela falou, tá bem baixinho aqui, o companheiro tá dormindo. Não deixa ele dormir não. Vai lá dar uma cutucada nas costas dele, já cria uma novidade de vida dentro do casamento. Não deixa ele dormir não. Que horas começou a live? Todos os dias, 6h22 a gente começa aqui. Por que 6h22, Thiago? Vou te mostrar aqui por que 6h22. Aqui, ó. Só salvar aqui. Te mostrar aqui porque 6h22. Mateus, se você quiser abrir. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz o seguinte. Vou pegar aqui. 6h22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É exatamente esse o grande convite. Para você ter bons olhos. Como que eu tenho bons olhos? Criando discernimento. Discernimento em tudo aquilo que eu faço. Poder analisar tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer também. Então esse é o grande convite para você viver nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Nessa quarta-feira. Ó, eu vou fechar a live aqui. Qual que é o convite para você? Você que tem a Bíblia, pegar o capítulo 5 de Provérbios e fazer a leitura. Faz a leitura todinha do capítulo 5. Depois disso, você pega um marca-texto, um lápis, uma caneta e grifa um versículo que mais faz sentido para você viver hoje. E aí você vai ensinar sobre ele, você vai viver, você vai falar, você vai interiorizar esse versículo no dia de hoje. Você vai interiorizar ele no dia de hoje. Então você vai fazer o seguinte. Todos os dias você vai fazer a leitura, pegou aquilo que mais fez sentido, grifa e coloca ele na prática no dia de hoje. Aí você volta lá no Instagram e eu vou deixar essa live salva para quê? Para essa comunidade entrar em contato um com o outro. Eu só quero a galera do MDS, não quero a galera de fora. Eu quero você que está todos os dias aqui na live, que você se conecte com pessoas que estão na mesma vibe do MDS, que é essa maratona da sabedoria. Então você vai fazer o quê? Vai lá na live, no meu feed, e vai deixar um comentário inteligente e vai conectar com as outras pessoas. E se você quiser compartilhar a live com parentes, amigos, com aqueles que precisam, você é bem-vindo a fazer isso daí. Fechou? Bora tirar nosso print. Vamos tirar nosso print de hoje, capítulo 5. Advertência contra o adultério. Tá aqui, capítulo 5. Vou colocar aqui, ó. Tira um print aí, vai. Aê! Ó, vai rolar um movimento diferente aí para quem tá no MDS. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos dias e eu vou te explicar melhor como que vai ser esse movimento aí. Mas fica tranquilo que a gente vai falar mais sobre isso daí nos próximos dias. Fechou? Tamo junto, sinta-se amado por mim. Sinta-se amado por mim. E uma nova fase vai começar. Alguém falou o seguinte, um boot para dormir. É que deve estar no Brasil, né? No Brasil é madrugada, vocês vão dormir. E aqui, na Europa, é um boot para acordar o dia. Vocês querem fazer um boot? Escreve aí boot, B-O-O-T. O que é o boot, Thiago? Boot é uma mentalização. É a gente criar uma realidade para o dia de hoje. Então quem tiver aqui está abençoado. Quem tiver aqui já está abençoado. E quem quiser fazer uma mentalização a gente vai fazer agora juntos. Queremos boot. Vamos lá então. Seguinte, respira fundo. Fecha os teus olhinhos, tira o dedinho do teclado agora. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Somos gratos, pois todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade de construir grandes coisas, mas principalmente cumprir a Tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Como somos gratos pelo entendimento, pelo conhecimento, mas principalmente pelo discernimento que a Sua palavra nos entrega todos os dias. Chegou um novo tempo esse de sermos levantados como pilares nessa sociedade, colocando os nossos princípios e valores do reino
introjetando isso em outras pessoas através da nossa fala, da nossa comunicação, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, através do nosso lifestyle. Eis aqui um pelotão com sede e fome da tua palavra. Eis aqui pessoas clamando por novidade de vida. E te pedimos, Pai, que no dia de hoje o Senhor possa engrandecer todos aqueles que são casados. Que todo aquele casamento que estava em ruínas, ele seja reconstruído a partir de hoje, debaixo da tua palavra. Traga uma nova unção para o novo tempo. Tempo esse de avançar, tempo esse de construir o maior presente que o Senhor colocou, que é sermos apenas uma só carne, um com o outro, marido e esposa. Que no dia de hoje vários casamentos sejam restaurados. E hoje não é nem a sombra do que está por vir. Hoje é apenas o começo de uma nova história para muitos casais e para uma geração. O campo está farto e os trabalhadores são muitos. Eis aqui muitos trabalhadores. Começa a ver você agora como um novo trabalhador, vendo o campo farto para uma colheita. Esse é você, com as suas histórias, seus traumas, suas cicatrizes, indo para o campo colher. Através de todo o seu aprendizado, você vai começar a colher novas vidas, ajudando a restaurar casamentos, vidas pessoais, ajudando cada um deles com os seus problemas, suas dúvidas. Começa a ver agora pessoas chegando até você te pedindo conselho. Você que não, até então, não se considerava nenhum mentor, nenhum professor, nenhum conselheiro, apenas você que vivia a sua vida todos os dias cuidando dela, mas começa a ver agora pessoas chegando até você. Pessoas vêm até você te pedindo conselho, você nem sabe o que falar, mas simplesmente começa a abrir a sua boca como um instrumento, você começa a abrir a sua boca e de dentro de você começa a fluir rios de água viva. Quer dizer, palavras de cura começam a fluir de dentro de você e elas começam a atingir essa pessoa e no final dessa conversa ela te agradece muito. Veja agora, pessoas te agradecendo, falando o seguinte: nossa, como você me ajudou com a sua fala, e você nem sabe o que estava falando, porque simplesmente deixou fluir aquilo que estava dentro de você. Chegou um novo tempo, tempo esse de cumprir o chamado, tempo esse de colocar para fora tudo aquilo que o Senhor já te capacitou. Respira fundo. Entenda que tudo isso que você viu, ele é realmente real, ele já acontece na sua vida. Pessoas vão te procurar para buscar conselhos. Pessoas vão te procurar para saber como que é a sua vida, como que é o seu casamento. E você, como um instrumento, vai estar pronto para compartilhar. Esse é o seu novo lifestyle. Lifestyle de compartilhar tudo aquilo que você tem aprendido. Chegou o tempo de tocar o terror na terra. Coloca um sorriso no rosto, esfrega as tuas mãos. Escreve aí nos comentários BPC. O que significa BPC? Bora pra cima. Vocês estão chegando aí, chegaram na hora do boot, finalizando a nossa live. Vocês são amados e vocês são convidados a todos os dias 6h22 estar ao vivo aqui. Eu vi alguns amigos chegando agora. Você é meu convidado para estar aqui 6h22. O que vai rolar 6h22 amanhã? Advertência contra insensatez. Se você é insensato ou se conhece alguém que é insensato, o meu convite é para você estar aqui 6h22 da manhã. Os primeiros 10 minutos é o que mais explode. Primeiros 10 minutos você já recebe uma pílula para o dia de hoje. Pode vazar, não precisa ficar até as 7 horas não. Os primeiros 10 minutos eu entrego o maior insight da live. Então você pega e já pode tocar o seu dia. Porque amanhã existe um dos maiores códigos que eu peguei em Provérbios com Salomão, no capítulo 6. Por quê? É a advertência contra a insensatez. Quem cresce, se desenvolve, é aquele que foge todos os dias da insensatez. Mais massa comentar, cara. Vocês estão acordando agora ou não dormiram ainda? Tem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente dos Estados Unidos que tá indo dormir. Tem gente no Brasil que acordou na madrugada. E tem gente aqui na Europa que está acordando para tocar o terror na terra no dia de hoje. Então todos vocês são bem-vindos para a gente ir para essa nova fase. Bora tocar o terror na terra hoje. Você é próspero. Você está liberado para prosperar no dia de hoje.
Vai lá, pega um versículo que mais fez sentido e bora tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? 6h22. 6h22 te espero aqui.